paz seja convosco em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Espero que você e a sua casa esteja bem, habitada pela presença de Deus, a orientação do Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Que palavra poderosa! Que palavra impactante e transformadora para a minha e para a sua vida. A palavra do Senhor, ela nos adverte aqui em Hebreus 4:12, nos dando poder e aspecto dessa palavra. E é isso que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, filhos da salvação em Cristo Jesus. Estaremos compartilhando a palavra do Senhor. O cenário histórico, cenário literário e histórico, se desenrola com o Senhor prometendo descanso ao povo de Israel. Descanso esse que pode ser classificado em 3 dimensões. A dimensão física, a terra de Canaã. A dimensão espiritual, Jesus Cristo. Nele nós temos paz, nele nós temos descanso para as nossas almas. A dimensão escatológica, a nova Canaã, descida dos céus, preparada para Cristo e para o seu povo. Então o cenário, ele se desenrola nessa narrativa em que o autor é desconhecido, mas os destinatários, ou seja, aqueles a quem a carta é endereçada, são cristãos, sofrendo perseguição, de tal modo que se sentem tentados, amedrontados, acovardados e seduzidos a voltarem às práticas antigas do judaísmo, negando a redenção salvadora pela obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E vemos a temática central desta palavra, dessa mensagem de Deus para os nossos corações e para as nossas vidas, no capítulo 4, tendo precedência no capítulo 3, acerca do descanso, acerca do repouso, acerca do Shabat. E é muito importante a gente pensar nisso, porque grande parte das confusões literárias, confusões interpretativas, se dão por conta de não estarmos atentos ao que nos diz a palavra do Senhor acerca da sua santa vontade. Então, como eu já falei, podemos classificar esse descanso de Deus com base na palavra em 3 dimensões, sendo a dimensão física a terra de Canaã dada ao povo de Israel por intermédio de Josué, a dimensão espiritual
Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo ao mundo para nos remir de nossos pecados e nos reconciliar consigo e com o Pai, e a dimensão escatológica, que é a nova Jerusalém descida de Deus, para que habitemos nela e Cristo reine sobre nós, aonde não haverá sol, aonde não haverá nada, porque Cristo é suficiente para que tudo nele seja suprido em nossas vidas. E há uma advertência muito clara no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, que há uma advertência, a exigência da parte de Deus para que nós possamos adentrar nesse descanso, nesse repouso de Deus. Porque Josué adentrou com o povo em Canaã, mas ali ainda não era um repouso vindo totalmente pleno, visto que o povo adentra em Canaã, mas o povo sofre, afligido por diversas situações de constrangimento, de vergonha, por conta da rebeldia, da infidelidade, da incredulidade, de não ouvir, de não querer, de não obedecer a palavra poderosa do Senhor. Essa palavra viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre juntas e medulas, alma e espírito. E então, vemos aqui também, no versículo do verso 3 ao 5, uma referência em Gênesis 2, onde diz lá que, tendo o Senhor acabado a sua obra, no 7º dia ele descansou. E vemos também, nessa passagem, vendo que o descanso de Deus, ele é atemporal, porque ele tanto está ligado à criação, como está ligado também ao futuro celestial do cristão, ao futuro celestial do salvo, daquele que obedece a palavra, daquele que com fidelidade permanece firme na fé. É fiel na fé, como diz a palavra. E do verso 6 ao verso 10, o descanso não foi completamente realizado por meio da conquista de Canaã, mas ele tem uma centralidade em Cristo que conduz essa obra redentora, remidora, para que nós possamos ter, por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Cristo, por meio da morte da nossa velha criatura e nascimento da nova criatura em Cristo, possamos então caminharmos como peregrinos nessa terra, afastando de nós tudo que é profano, tudo que é contrário e rebelde aos olhos e à palavra do Senhor, para que possamos então ter confiança que adentraremos na Jerusalém descida dos céus, a qual o Senhor já preparou para nós, aqueles a quem o Senhor sabe, chamou, e nós ouvimos a sua voz e cremos nele e estamos esperando nele e fazendo aquilo que a palavra dele nos ordena que façamos, que é pregar o evangelho a toda criatura, para que aqueles que creiam sejam salvos, confessando essa prática por meio do batismo, por meio da ceia, por meio da comunhão e por meio da fidelidade e obediência à palavra de Deus. Do versículo 12 e 13, vemos aqui uma ênfase no poder da palavra de Deus. Juntas e medulas. O que a palavra quer nos mostrar com esse exemplo? É um exemplo. Porque juntas são partes duras e espessas do osso. Medulas
são partes espessas, duras e de fora, externo do osso. Ao quanto medula é a parte interna, macia e flexível do osso. Mas o mais interessante, meu irmão e minha irmã, é que essa palavra, ela é tão eficaz, ela é por si só consciente, ela é por si só viva, ela é por si só poderosa, que ela consegue adentrar a parte dura sem danificar a parte mole. A palavra de Deus consegue penetrar, perfurar, cortar, esmiuçar a parte dura sem estragar, sem matar a parte mole. A palavra de Deus consegue entrar na nossa estrutura, na nossa humanidade e ferir em nós o Adão que precisa descer ao pó sem permitir que a nossa espiritualidade, que a nossa condição, que a nossa capacidade de relacionamento com Deus seja comprometido por meio do poder perfurante, do poder penetrante dessa palavra, que pode separar ossos tendo suas partes externas e duras da sua parte interna e mole, macia, que é juntas e medulas, que é um simbolismo, uma analogia da alma e do espírito, onde a humanidade é regida pela personalidade e por seus desejos e emoções, e a questão da consciência e da espiritualidade, que foi aquilo que o Senhor nos concedeu além da vida, né? Então, nisso nós somos alma vivente, um ser vivo, porque temos vida, temos personalidade, mas além da personalidade, que são características que herdamos por meio da familiaridade genética, nós também temos de Deus, o que de Deus nos foi dado através do sopro de Deus em nós, que é a capacidade de representá-lo como imagem e a capacidade de julgar entre o bem e o mal e escolher fazer o bem como justiça, como Deus é justo e santo. Então o poder da palavra em Hebreus 4:12 nos traz à memória esse poder que a palavra tem sobre a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que quer obedecer, que quer ser liberto dos males que lhe assombra, que lhe afeta e que lhe oprime. No versículo 13 diz que não há nada que possa se esconder da palavra, nada e nem ninguém, porque todos estão claramente visíveis aos olhos de Deus, ao qual todos hão de prestar conta. Porque Deus é justo juiz e requer que prestemos conta da imagem que temos dele e da semelhança que ele nos concedeu. A imagem deteriorada ou estragada pelo pecado, Cristo, ele trabalha essa imagem para que essa imagem possa refletir a presença de Deus. E a semelhança também deteriorada pelo pecado, o Espírito Santo em Cristo trabalha isso em nós pela palavra para que possamos, por meio de atos de justiça, de julgamentos, né, de justiça, glorificarmos a Deus por meio daqueles que hão de ver e hão de dizer assim: ali sim há justiça, porque ele não faz separação de pessoas. Ele não se corrompe e nem aceita a corrupção. Ele não se vende, ele não aceita suborno. Ele teme ao que ele prega, aquele que ele ensina. Ele teme ao Senhor, Deus único, verdadeiro e Salvador. E a palavra do Senhor nos diz, nos trazendo, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, capítulo 4, os versos 14 a 16. Que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, superior a todos que vieram antes dele. Porque a aliança dele é melhor, é perfeita, é completa e ela é plena. E
de uma vez por todas, ele ofereceu um único sacrifício para que ecoe pela eternidade e não precisemos mais de nenhum outro sacrifício, porque nele todo sacrifício Deus se agrada e a ira de Deus é apaziguada. A palavra do Senhor diz, né, que lá em Salmo 95, versículo 11, que quando não obedecemos a palavra, que quando nos comportamos igual ao povo de Israel no deserto, a ira do Senhor se acende e ele jura, como jurou, que nós não entramos no seu descanso. Porque lá a palavra diz que o Senhor jura por sua fidelidade, por sua lealdade, por sua palavra, que aqueles que não temem, aqueles que não obedecem, aqueles que não dão ouvido à sua palavra, não entram no seu descanso. Porque assim também Israel no deserto, Israel se rebelava contra o Senhor. Está lá no Salmo, né, no Salmo 90 e Salmo 95, versículo 11. Então a gente tem que estarmos atentos a essa questão da palavra de Deus e o que a palavra de Deus pede de nós, o que ela exige de nós. O caráter dessa palavra é extraordinário, assim, é inexplicável. Você viu como a palavra de Deus ela tem por si só o poder de fazer a obra completa, sem precisar de nenhum outro auxílio, nenhum outro recurso. Nós precisamos perseverar na fé. Os leitores, né? A carta é destinada a pessoas que precisam responder a esse chamado com fé e obediência a Deus. A confiança em Cristo também é algo que tem que estar presente, porque não adianta dizermos que amamos ao Senhor, que rendemos ao Senhor graça, que tudo damos a Ele, que tudo é dele, se na verdade soam como palavras vazias. E aí é como Paulo escreve lá em Coríntios 13, né, Coríntios 14, que ele diz assim, que é como o metal que soa, e o sino que toca, mas para aquele que não tem entendimento dessa comunicação, ela é irrelevante, ela não tem serventia nenhuma. Também é um alerta contra a incredulidade. O maior inimigo de Israel no deserto foi a incredulidade. Por mais que o Senhor se manifestasse, fizesse maravilhas, por mais que Deus fizesse o extraordinário, quando a dificuldade vinha, quando os olhos humanos viam aquilo que estavam diante de si, eles começavam a duvidar, começavam a murmurar da providência e da provisão de Deus. E aí, com a dureza de seus corações, atraíram sobre si o castigo de não entrarem em Canaã. A vergonha de presenciarem os seus morrendo e as vestes permanecendo e as sandálias permanecendo sem envelhecerem, sendo passada de um para o outro, porque eles morriam, mas as vestes não, e os calçados também não. Obviamente, quem ficava usava esse calçado. Haja vista a escassez que se tinha, pois estavam ali peregrinando, andando a ermo no deserto, em círculo. A ermo porque eles achavam que iam a algum lugar. E em círculo porque Deus os fazia circular 40 anos no deserto, dada a incredulidade
dada a condição rebelde daquele povo. E o mais triste é que eles não entraram no descanso do Senhor. Eles saíram da escravidão do Egito e morreram na escravidão da incredulidade. A escravidão, quando ela se apodera da mente de uma pessoa, por mais que a liberdade esteja diante dos olhos, por mais que a liberdade pela palavra convide esta pessoa para que ela possa adentrar as portas da liberdade, da felicidade, da salvação, ela está tão habituada à escravidão, ela está tão habituada àquele cenário desgraçado, miserável, que ela não consegue ver o sobrenatural de Deus, ela não consegue enxergar que a mão de Deus está estendida para salvar, que a mão de Deus está estendida para curar, que a mão de Deus está estendida para libertar, que a mão de Deus está estendida para batizar no Santo Espírito do conhecimento de Deus. Meu irmão, minha irmã, é fato que Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é viva. Ela é viva. E como palavra viva, ela tem o poder transformador de fazer o que for necessário na minha e na tua vida. Ela tem o poder transformador de produzir um milagre, de realizar um milagre. Qual é o milagre que eu estou precisando e você também? O que nós estamos precisando neste momento, nesse cenário que estamos vivendo? Olhando à nossa volta, o que estamos enxergando? O que nós esperamos deste mundo? O que nós esperamos desse cenário em que vivemos, olhando à nossa volta? Se não for pelo amor de Deus, se não for pela obediência à palavra do Senhor, não há esperança. Se não for por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo, conforme está lá em João 3,16, enviado para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna, não há esperança. Não há por que sonhar com o amanhã. Para que possamos sonhar com o amanhã, precisamos ser obedientes à palavra de Deus, confiar no Senhor Jesus e render a Ele as nossas almas. Confiar que Ele é poderoso, porque Jesus Cristo é o Verbo vivo de Deus, cuja palavra tem duas lâminas, e essa lâmina, ela faz justiça com igualdade, porque ela não só corta para um lado, ela corta para ambos. O juízo executado visa o bem comum e não favorecer um e desfavorecer o outro. A justiça que condena de Deus é a justiça que condena o pecado e não o pecador. O pecador se vê miserável e condenado ao inferno e à perdição se, mediante a justiça de Deus, ele se rejeitar, ele se negar a receber Cristo como seu remidor, a receber Cristo como aquele que na cruz se colocou em seu lugar e tomou sobre si todas as suas dores e maldições. A se negar a receber Cristo como o seu Pai, o seu Senhor, como está lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a honra, a glória para sempre. Amém. Mas aqueles que no Senhor se rendem, aqueles que no Senhor fazem conforme a recomendação que o autor aos Hebreus escreve, aqui no capítulo 4, com precedência no capítulo 3, com ênfase no descanso, com a plenitude libertadora, poderosa, transformadora da palavra, do versículo 12, que diz que a palavra é viva. Ela é viva. Ela tem consciência de juízo por si só. E ela é expert em
penetrar o impenetrável, sem destruir o sensível e frágil. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que Ele entre em tua casa por meio do seu Santo Espírito, curando, libertando, batizando com o seu Santo Espírito, fazendo a obra redentora. E que você, ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir o clamor do Espírito acerca da sua alma e da sua salvação, não faça como os israelitas no deserto, endurecendo o coração e descendo a sepultura e a condenação, mas rendam graças ao Senhor e se tornem filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Pois a palavra está lá em João, capítulo 1, verso 12 e 13, que Ele veio, mas foi rejeitado pelos seus, mas aos que o receberem, foi-lhes permitido, foi-lhes concedido o favor de serem transformados, feitos filhos de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que o Senhor vos ilumine e que as bênçãos poderosas do Senhor, vinda das mãos do Senhor, continue a estar sobre nós, a sua igreja, o seu povo santo que irá morar no céu. Que o Senhor vos dê uma noite abençoada, um dia abençoado e uma caminhada de fé e obediência abençoada na rica e santa presença dEle, para a nossa vitória, para que cantemos ao Senhor com louvor e gratidão, porque já não vivemos mais nós, Gálatas 2:20. Cristo vive em nós. Por isso, a Ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém.